O arminianismo é uma heresia? Então eu quero aqui apresentar a minha resposta, mas eu preciso construir e até relatar algo um pouco cronológico para expor aquilo que hoje estou pensando e ainda amadurecendo sobre isso. Então vamos lá. Antes, eu aprendi e cheguei a uma conclusão que os assuntos básicos do cristianismo é que deveria ser levado em conta na avaliação do que era uma heresia e, por conseguinte, uma seita. Então eu fiquei e ainda fico dessa forma em três pilares: a doutrina de Deus, Trindade, a divindade de Cristo, né, a humanidade de Cristo, enfim, se mexer nessa doutrina é heresia. E uma instituição que defende dessa forma distorcida é uma seita. O segundo pilar, eu sempre encarei a suficiência das escrituras. Portanto, inerrante, infalível, suficiente para tudo a respeito da fé, da salvação e da piedade. Então, se algo a mais era oferecido com as escrituras, inspirado ou também no mesmo nível, é heresia e a instituição passaria a ser considerada uma seita. E por último, a doutrina da salvação. Uma vez, uma doutrina que não leva em conta que somos salvos pela graça por meio da fé em Cristo Jesus, ela teria uma soteriologia complicada e é uma heresia, e a instituição que defende dessa forma, acrescentando obras à salvação, então é uma heresia, uma seita. O que aconteceu? Com o passar do tempo, eu comecei a conhecer melhor o arminianismo e fiquei por algum tempo conhecendo o arminianismo clássico. E eles se defendiam muito, dizendo que havia uma caricatura, uma falsa acusação dos calvinistas ou reformados, de que o arminianismo era pelagiano, né? E aí claramente seria uma heresia. E aí eles começaram a dizer que não, que eles também criam da depravação total, que precisava de uma graça preveniente. E levando em conta que as igrejas arminianas acabam mantendo a ortodoxia sobre Deus e afirmam que a salvação é pela fé em Cristo Jesus e pela graça, e que eles acreditam, né, nas suficiências das Escrituras, eu então passei a olhar o arminianismo apenas como uma vertente legítima do protestantismo ou do evangelicalismo. Mas o tempo continua passando e aí, de uns anos para cá, comecei a notar que aquele discurso, cremos na depravação total, na graça preveniente, começou a ficar um pouco mais claro para mim quando eles já não estão mais armados para a defesa, mas sim para algo mais propositivo. Então, quando alguém vai apresentar uma teoria e essa teoria já é criticada, ele já vem um pouco armado com as suas defesas. E com isso acaba ofuscando o que de fato é a teoria. E aí eu comecei a notar o seguinte, principalmente a partir desses mais severos críticos do calvinismo, que revelou a podridão. Vou dizer o que eu digo que é uma podridão dentro do arminianismo. E eu comecei a notar que eu estava mais uma vez sendo enganado, né? Mais uma vez sendo enganado. Então vamos lá. Tudo para arminianismos e wesleyanos, tudo tem que ser
levado em conta à luz ou sob as diretrizes do livre-arbítrio. Eu comecei a encontrar afirmações do tipo que sem livre-arbítrio Deus seria tal coisa. Sem livre-arbítrio o ser humano seria tal coisa. Sem livre-arbítrio o pecado não podia tal coisa. E eu comecei a refletir melhor, pelo menos nisso que está sendo apresentado aí em nossos dias. E eu comecei a pensar sobre a doutrina da salvação. A doutrina da salvação. Ora, se a salvação é pela graça por meio da fé, até aí nós temos uma afirmação evangélica. Quando eu digo evangélica, é porque é bíblica. Dentro do arminianismo, dentro do wesleyanismo, dentro de independentes, dentro de pentecostais e calvinistas. Mas quando você vai cavucar essas afirmações, aí você começa a encontrar muita pedra, né, debaixo aí da terra. E muita coisa começa a ficar claro para mim. Então o que acontece? Eles acreditam na depravação total. Eles afirmam isso. Mas parece que quando eles vão dar um tipo de resposta, esse livre-arbítrio precisa ser preservado. E alguns, de forma descarada, diz, não, o livre-arbítrio não foi totalmente prejudicado. Outros, para não ter um maior problema com essa afirmação, vão dizer, não, o livre-arbítrio ele está realmente prejudicado, mas tem a graça preveniente que torna o livre-arbítrio novamente aí capaz ou neutro ou dando a ele a possibilidade de dizer sim para o evangelho. E com isso, na prática, mais uma vez a depravação total some. Então, assim, eu comecei a olhar que essa graça preveniente era um meio de esconder o que eles estavam querendo dizer. Me desculpem, mas é isso. Eles davam um docinho para nós. Não, nós cremos na graça, cremos na depravação total. Como vocês, como os reformados, estamos juntos nisso. Mas tem a graça preveniente. Ora, a graça preveniente nada mais é uma desculpa para eles trazerem para o palco do debate na salvação o livre-arbítrio. E aí, quando a pregação do evangelho chega, ela não encontra alguém inimigo, não encontra alguém indisposto e alguém incapaz. Ele encontra alguém neutro, alguém que pode dizer sim ou não, porque ele está novamente neutro e é só ele aceitar aquelas influências ali oferecidas que ele então vai ser salvo. Aí quando eu olho o texto áureo da depravação total, Romanos 3, do 10 em diante, ele é diluído diante disso. Eu comecei então a perceber que isso não estava certo. Não estava certo. Outra coisa, a doutrina da depravação total, a doutrina do pecado, ela sempre tropeça nessa questão do livre-arbítrio. Quando na prática você vê assim que automaticamente, quando você vai dizer isso para alguém, ele já diz, e o livre-arbítrio? Eu tenho livre-arbítrio, nós temos livre-arbítrio. Nunca é Deus, nunca é a revelação de Deus, a graça de Deus, eu tenho livre-arbítrio. Então eu notei que de fato a doutrina da depravação total é fachada para o arminianismo. A doutrina da graça, na verdade, é uma fachada para o livre-arbítrio soberano, libertário. E eu comecei a notar também que esse livre-arbítrio é um axioma supremo para o arminiano. É um axioma supremo mesmo. Porque baseado no livre-arbítrio, eles então condenam Deus, eles dizem todo tipo de
de calúnia, de difamação sobre o Deus bíblico, se esse livre-arbítrio não for respeitado mesmo por Deus, mesmo por Deus. Mesmo que ele seja um livre-arbítrio maculado, pecaminoso, não, Deus está sob a coleira do livre-arbítrio. E aí eles até inventam algumas afirmações do tipo: Deus soberanamente deixou que o ser humano escolhesse, ou seja, Deus se autolimitou para então esse tal de livre-arbítrio libertário, soberano, santo, imaculado, eterno, né? Justo, puro, venha a ficar no palco e no centro. Eu confesso que comecei então a ver que aquelas afirmações de Dort, por mais severas que elas tenham sido, e nós ficamos por algum momento um pouco assim, inseguros quanto à condenação de Dort, nós agora eu comecei, tô falando no meu caso, comecei a perceber que tinha muita coisa envolvida, muita coisa envolvida. Então hoje eu posso dizer para você o seguinte: dentro do arminianismo há posições ortodoxas sobre somente as escrituras, que Jesus é o único Salvador, a convicção de que Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Então eu posso dizer que dentro do arminianismo há ortodoxia, há afirmações ortodoxas. Porém, dentro do arminianismo há também heresias. E heresias sérias. Que obviamente nós cremos que Deus, por sua graça, pode perdoar isso de arminianos que não estão observando, não estão notando isso, mas de forma clara e objetiva, a perspectiva da soterologia arminiana, ela tem heresias. Ela tem heresias. O foco da mensagem arminiana pode ser evangélica, ou seja, Jesus é o Salvador. Ou pode-se dizer que é o arrependimento, pode-se dizer que é a fé. E isso tudo é uma evangelização bíblica. Mas o que eles pensam a respeito disso, e quando os teólogos colocam os pratos e os talheres na mesa, e realmente vão deixar claro o que querem dizer, tudo está fundamentado no livre-arbítrio. Infelizmente, infelizmente. Daí, quando você vai nas seitas que tem uma vida mais semi-pelagiana, o que você vê em primeiro lugar é isso, novamente, o livre-arbítrio, livre-arbítrio, livre-arbítrio. Parece que viraram, né, um tipo de... um segmento livre-arbitriano, né? É um segmento livre-arbitriano. Então, tudo tem que bater continência para isso. Então, hoje a minha posição eu estou caminhando nisso e estou cada vez mais convencido, isso não tem nada a ver em não vê-los como irmãos e não vê-los como também alcançados pela graça de Deus, graça essa que eles dizem não existir e resistir, mas devido ao fato da confissão em Cristo, nós podemos também perceber que, tal como o ladrão na cruz, que não entendeu muita coisa, mas pediu ali para Cristo, nós ainda podemos ver que dentro do arminianismo há vestígios ortodoxos, mas hoje eu não olho mais a soterologia arminiana como uma opção. Não olho mais. A soterologia arminiana, ela deve ser abandonada. Ela deve ser abandonada. Porque ela tem seríssimas falhas por possuir um ponto de convergência que não é Deus, mas o livre-arbítrio. Então essa é a minha posição. É isso que estou pensando e lendo a cada dia. Essa resposta que os arminianos dão
muitas vezes evasivas, eu encontrei em Jacó Armínio, quando apresentava-se uma acusação, algumas delas aparentemente eram acusações falsas, outras eram verdades, e quando você vai ver a resposta, ele começa negando, e aí daqui a pouco ele mostra tudo o que ele pensa a respeito do assunto, que é basicamente aquilo que se acusou. Por exemplo, quando acusaram Armínio de ter dito que Cristo teria morrido por todos. Aí ele começa a dizer, não, não foi bem assim e tal. E aí, quando ele vai respondendo, ele confirma. Ele confirma aquilo, mas dizendo que a acusação foi errônea, porque não foi bem aquilo. Então, assim, sempre saindo pelas laterais, né? Sempre não sendo de forma objetiva. E assim eu também tenho visto o arminianismo hoje, que está muito longe do próprio Armínio. O Armínio era bem melhor do que os arminianos que nós vemos hoje. Armínio só teve de fato esse tropeço na soteriologia dele por causa do supralapsarianismo, mas ele manteve outras posturas reformadas. Mas hoje o arminianismo ele está cada vez mais se distanciando de um Deus soberano, justo, santo, amoroso, que não precisa pagar o pedágio para o livre-arbítrio. Então essa é a minha leitura. Que Deus nos mantenha sob a graça, a plena graça de Cristo.